Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta aqui para mais uma live aqui com cabelo molhado, o rosto ainda aqui, para conversar com uma grande figura, literalmente grande, porque ele é enorme, ele é um gigante. E além de um gigante de altura, é também um gigante de conhecimento. Vou falar de um colega meu, né, magistrado, professor, lá do Mato Grosso, é André Molina, né? Um jurista extremamente preparado que vai, nesse momento, conversar comigo. São 4 horas horário de Brasília, horário da Bahia, a gente fala, mas são 3 horas horário lá do Mato Grosso, onde ele está. E ele já está aqui, ó. Vou puxar ele aqui agora. Vamos ver aqui, cadê ele? Cadê ele? Está aguardando, conectando. Olha ele aqui. Boa tarde, meu cara. Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Está Me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Como é que Ótimo. você está nessa calorosa cidade, né, de Cuiabá? Sim, excelente, excelente. Por coincidência, o primeiro frio do ano, né? Hoje à noite nós vamos ter uns 25 graus, tal. Pra gente aqui tem que puxar casaco, cobertor, né? 25 Mas graus tá tudo bem. É frio para você. 25 graus. Opa, colocar casaco e tudo. Meu amigo, olha aqui, que coisa. Eu gosto muito de Cuiabá, eu dei muitas aulas aí na Fundação da Escola Superior do Ministério Público, né? Sim. Tem um grande amigo aí, doutor Marcos Avalone, gente muito boa, ó, tá aqui participando. Tá entrando aí. Tá entrando aqui. E, ó, tem muita gente aqui, ó, do meu amigo e irmão, Luciano Martinez, também está participando. Tem uma turma muito boa, eu acho muita gente aí do TRT, do 23ª Região. Acho que a gente vai ter um papo muito legal aqui. Aqui o nosso amigo, nosso confrade, o nosso colega Ronaldo Solano, lá da Matra 7 também. Olha aqui, vamos bater um papo aqui, nesse momento, nessa época de pandemia, né? E compreender especificamente como é que estão as relações de trabalho nesse momento. É, para mim, um prazer enorme fazer essa live contigo, né? A gente combinou, agendou, fez aqui, para mim, e tem sido, sabe, um novo desafio, né? Nós estamos vivendo um período complicado da história do país e do mundo, né? E eu tenho repetido com frequência que eu sou alguém que sou compulsivo, eu sou do tipo de missão dada é missão cumprida. E eu tô aqui isolado, grupo de risco, vou ter que ficar aqui, eu digo, olha, então, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, eu estou, nesse momento, servindo a comunidade, né? Abrindo espaço para poder conversar, dialogar, porque o isolamento é presencial, mas não é um isolamento social, jurídico, afetivo, acadêmico. Então, nesse momento, tenho a oportunidade de bater um papo contigo, né? E ter como testemunhas desse papo diversos colegas. Acabo de ver aqui a doutora Silvia Isabelle, juiz aqui, também aqui mandando abraço para todo mundo. Vários outros colegas, advogados, professores, magistrados do Ministério Público, servidores. Tem uma turma muito boa aqui participando. E, meu amigo, a gente tem, no nosso tema, nós estamos com um tema amplo, porque nós vivemos um período, eu tenho dito, eu aprendi nessa dinâmica das lives, né, que quando a gente começa a live, né, o anfitrião tem que começar a falar, o pessoal perceber que ele já entrou ao vivo. Então, nesse momento que já está chegando a 100 pessoas simultaneamente, aí a gente já pode começar o nosso papo. E aí, dentro dessa ideia do papo, eu quero conversar contigo, porque eu primeiro fazer uma primeira provocação, né, estamos vivendo um período de revalorização da disciplina jurídica das relações de trabalho. Porque pós-reforma trabalhista, nós podemos dizer que, principalmente nos cursos de pós-graduação lato sensu, no campo dos cursos preparatórios para a OAB, as pessoas ficaram, digamos assim, ressabiadas se valia a pena investir o seu futuro no campo do estudo do direito e do processo de trabalho. E, na verdade, a volta, né, ou esse momento de pandemia fez voltar o direito do trabalho, e eu vou dizer também, o processo do trabalho, a esse protagonismo dentro do nosso jurídico, né? Desde a Lei 13.979, quando falou da questão da falta, que não era falta injustificada a ausência, recomendação médica
isolamento, quarentena, né? Até a MP 927, 936, a 944, 945, nós vemos uma verdadeira pandemia de MPs também, pandemias de sintomas normativos para trazer isso. E isso gera um reflexo também na questão do processo do trabalho, da rediscussão, da flexibilização de determinadas condutas. E aí é que está o nosso tema da nossa pauta de hoje. O que é que você anuncia para o pessoal, o que é que a gente vai falar? Vamos lá, meu caro Rodolfo, um grande abraço aí, uma grande satisfação, né? Conversar contigo, reencontrá-lo agora à distância, mas sempre próximos, né? Pensamos aí bastante próximos também, nós compartilhamos ideias parecidas, então é uma grande satisfação aí a gente conversar. Nós vamos falar hoje especificamente a respeito dos acordos trabalhistas, né? Mais pontualmente, acordos trabalhistas que foram celebrados antes da pandemia e estavam em curso de cumprimento, parceladamente, e foram colhidos agora com essa situação, crise econômica, crise sanitária, as pessoas estavam... quando fizeram esses acordos, tinha uma certa previsibilidade que mudou de cabeça para baixo, empregadores que tinham fluxo de caixa para pagar acordo não tem mais. Como é que o direito responde a essa situação? Eu acho que o objetivo principal é a gente tratar um pouco do direito material desses acordos e também, né, dos reflexos processuais, conforme você disse aí. Perfeito. E é justamente isso que ele falou. Já fixei aqui a pedido pessoal o nosso tema, na ideia da revisão dos acordos judiciais trabalhistas. E aqui eu vou fazer algumas provocações para ti, né? E você pode fazer para mim. Absolutamente, nós estamos aqui no momento de brainstorm, de conversa entre amigos, de conversa de colegas. Claro. E é sempre bom refletir essa questão. Por quê? Porque eu tenho essa tendência polímata, né, de querer trabalhar sobre diversos ramos do direito. Não tenho uma necessidade de ficar só especializado no direito do trabalho. Meu concurso para a Universidade Federal foi direito civil, no programa de pós-graduação, ensino metodologia da pesquisa. Então, eu tenho interesse nas artes, na música, na poesia, na filosofia, já escrevi também sobre isso. Então, na verdade, e no campo do direito, eu fiz várias lives aqui sobre temas trabalhistas e temas processuais, tanto com processualistas civis, né? O Daniel Assunção Neves foi talvez uma live mais específica sobre essa questão, mas também com o Fred G, e entre outros amigos, né? Mas também, nesse ponto, refletindo no campo das relações civis, sobre o tema da teoria da imprevisão. Fiz algumas lives interessantíssimas, com cada uma pensando de um jeito ou de outro, mas eu vou falar um pouquinho, como professor de direito civil, sobre a ideia da teoria da imprevisão e rápidas linhas como provocação para pensar isso para o nosso processo. A ideia da teoria da imprevisão ela é construída doutrinariamente em função de um fato do início do século XX, a Lei Fayot, né, especificamente na possibilidade da rediscussão. A expressão que se consagrou foi revisão de aspectos de negócios jurídicos, justamente pela mudança da situação econômica, da mudança da equação econômica do contrato, do negócio jurídico. Sim. Por quê? Porque qual é a lógica? Se constrói a ideia da cláusula rebus sic stantibus, né, simplesmente para dizer que o contrato, a regra fundamental do contrato, dos negócios jurídicos como todos, é o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato se cumpre da forma que se contém. Mas todo contrato tem implicitamente uma cláusula, chamada de cláusula rebus sic stantibus, baseada na ideia de uma teoria da imprevisão, que quer dizer que o contrato se cumpre como se contém, enquanto as coisas se mantêm da mesma forma. Essa é a lógica da cláusula rebus sic stantibus. E aí, o que é que tem acontecido, meu amigo? Né? Eu vou falar de direito civil, vou falar de contratos civis, mas é claro que a gente vai pensar isso no campo das relações de trabalho, e especificamente nas relações processuais de trabalho. Você já viu lives minhas, sabe a maior parte dos meus posicionamentos sobre essa questão, né? Mas eu vou fazer uma provocação, como se você não soubesse. Né? Para quê? Porque aí você tem a total liberdade de dizer o que você pensa. Na verdade, o que é que as pessoas precisam entender
sobre a cláusula rebus sic stantibus, sobre a teoria da imprevisão, sobre a própria noção, a expressão utilizada pelo Código Civil de 2002, a resolução por onerosidade excessiva. O que é isso? Na verdade, ela não é uma palavra mágica. Ela não é uma panaceia, uma solução para todos os males. Ela é uma exortação a uma rediscussão do pactuado. Por quê? Porque, de fato, o que é a teoria da imprevisão? A gente não pode fechar os olhos em relação ao que o negócio jurídico faz lei entre as partes. Então, é isso que deve ser cumprido. E aí as pessoas, logo no primeiro momento dessa situação, que em alguns estados, aqui em Salvador, inclusive, o prefeito já declarou que vai declarar um lockdown setorizado já a partir de sábado. Né? Então, nós estamos vendo especificamente as pessoas com atividades econômicas sem poder ser exercitadas, ou seja, sem os ganhos que se esperava razoavelmente dentro do risco da atividade econômica, e aí quero discutir, olha, eu quero discutir o contrato que eu tenho. Nem estou falando do contrato de trabalho. Estou dizendo, quero discutir o contrato de locação, quero discutir... E colegas nossos, eu estou falando da justiça comum, viu? Para a gente deixar claro, de ofício, tem reduzido valores de negócios jurídicos. Outros têm ido à provocação e, nesse ponto, a própria ideia lá do direito civil tem se espraiado para o processo do trabalho. E aí, com as aceitações ou resistências, mas também no campo das resistências pela peculiaridade da conciliação judicial trabalhista, que na CLT é prevista somente impugnável por ação rescisória. Estou aqui tentando não dar spoiler, né, para os nossos ouvintes, para poder falar depois de você, porque a atração é você, eu sou o aperitivo. Então, nesse ponto, para saber o que é que você está achando deste panorama. A palavra é sua, querido. Vamos lá, meu cara. Eu vou pedir um pouquinho de paciência a você e a nossa audiência para que eu possa reconstruir algumas premissas, né? A partir das quais nós vamos tentar dar algumas respostas aí jurídicas fundamentadas. Eu acho que uma premissa principal, para falar da pandemia de uma forma geral, é que este momento de crise sanitária e econômica e crise trabalhista não suspende o nosso ordenamento jurídico. Esta é uma questão que nós temos que ter muito clara. Eu não posso partir de raciocínios utilitaristas ou de direito alternativo para dar soluções, né, aos casos concretos sem fundamento no ordenamento jurídico. Então, forte nesta premissa, eu começo esclarecendo aos nossos ouvintes qual é a natureza jurídica dos acordos trabalhistas. A CLT ela não é técnica neste ponto. A CLT ela fala em vários dispositivos, ora em acordos, ora em conciliações. Fala em termo de acordo, fala em acordo descumprido, fala em termo de conciliação. Aí vieram as comissões de conciliação prévia. Então a CLT usa indistintamente esses dois vocábulos, acordo e conciliação. Mas qual é a natureza jurídica desses acordos? Não há dúvida nenhuma, na teoria geral dos contratos, de que essas hipóteses, ambas, quando a CLT fala indistintamente, nós estamos tratando de transação. Isto era já para o Código Civil de 1916, isto é para o Código Civil de 2002, isto é para a doutrina e para a jurisprudência do TST. Então, nós temos que ter esta premissa que isto vai definir uma série de soluções e uma série de caminhos alternativos. Então, os acordos trabalhistas são transações. Transação, então, é uma modalidade especial de contrato prevista no Código Civil, um contrato especial, bilateral e sinalagmático, mas a transação é um contrato. Então, isso define uma série de coisas, meu amigo, desde da conclusão de que, ao celebrar uma transação, eu tenho um ato jurídico perfeito. Esta transação pode ser extrajudicial, quanto judicial. E no direito do trabalho eu enxergo, basicamente, depois você vai me dizer se concorda ou não, 4 hipóteses de transação na jurisdição trabalhista. Quais são elas? As comissões de conciliação prévia, que embora o Supremo tenha dito que são facultativas, ainda há pelo Brasil algumas que estão funcionando. Se eu celebrar a transação lá, será uma transação extrajudicial, que independe de homologação judicial ou de interveniência de um juiz. É a primeira hipótese. Nós temos também os acordos judiciais clássicos,
aqueles celebrados em processos contenciosos, em reclamações trabalhistas. Na primeira audiência, chega-se a um acordo, aquilo lá é uma transação judicial porque homologada pelo juiz. Título executivo judicial e segue-se a eventual execução. A reforma trabalhista nos trouxe o procedimento novo de homologação de acordo extrajudicial. Então, as partes celebram uma transação extrajudicial e traz a apreciação do juiz do trabalho, que vai verificar seus requisitos formais e materiais e vai homologar. Ao fazê-lo, ele também dá um carimbo ali de negócio jurídico, ato jurídico perfeito, transação judicial que é executável. E a quarta hipótese são os acordos em nível de direito coletivo, em que, proposto um dissídio, as partes sentam, ajustam e fazem um acordo. Então, em quaisquer uma dessas quatro modalidades de acordo ou conciliações no direito do trabalho, nós estamos tratando de transação enquanto contrato. Então, forte nesta premissa, nós avançamos para perguntar quando é que essa transação pode ser eventualmente revisada ou não. O próprio artigo 840 e seguintes do Código Civil traz hipóteses específicas de anulação da transação. Quando houver dolo, fraude, e diz lá especificamente que erro de direito, não é isso? Não autoriza a anulação de transação. Mas a doutrina, o STJ, todo mundo é tranquilo também em reconhecer que a transação ela não se anula apenas naquelas hipóteses específicas do 840 e seguintes, que também aquelas hipóteses clássicas, os requisitos gerais na teoria dos contratos, podem ensejar anulação e, eis o ponto, revisão da transação. Então, notem, a transação, enquanto negócio jurídico, já tem proteção do direito material. E essa mesma transação, quando homologada pelo juiz do trabalho, ela ganha uma segunda capa protetora, uma segunda capa eficacial, que é a coisa julgada formal e material. Então, quando o juiz homologa, ele dá esse segundo carimbo na transação. Então, quando que o direito civil permite que a transação seja revisada, né? Você já começou a introduzir as hipóteses lá de teoria da imprevisão, né? Artigo 317, onerosidade excessiva, 478, mas está no cerne desses dois dispositivos, o que é muito importante a gente deixar fixado, que só se admite a revisão de um contrato da modalidade de transação se houver alteração na base objetiva do contrato. O que isso significa? Se houver, a posteriori, de forma superveniente, a incidência de um fato que altere o sinalagma do contrato em relação às suas características intrínsecas, objetivas. Eu dou um exemplo muito singelo. Eu contrato um pedreiro para fazer uma reforma aqui na minha casa, uma casa residencial muito simples aqui em Cuiabá. Eu acerto com ele o valor de R$20 mil para ele fazer uma reforma. Acerto, dou o projeto a ele, muito bem, nós fazemos um contrato. Só que ao iniciar a reforma, nós descobrimos que a fundação da casa está extremamente danificada e que para essa reforma ser concluída eu tenho que fazer um trabalho imenso que não estava previsto na origem quando nós contratamos. Então, este evento superveniente, que altera as condições objetivas do contrato, autorizam que as partes, no caso o pedreiro que eu contratei, pleiteie a revisão do contrato para aumentar o preço, já que o serviço dele vai ser maior. Para quem do estado do Mato Grosso que nos ouve, isso aconteceu na prática aqui com a construção do VLT. Aqui em Cuiabá, o VLT para a Copa do Mundo foi orçado não sei quantos milhões. Houve um projeto básico que constou do edital e tudo mais. O consórcio que ganhou, ao começar a executar as obras, descobriu que em parte do terreno havia tubulações de água de esgoto da cidade, tubulações antigas que não constavam no projeto básico e nem as autoridades públicas do momento sabiam que elas existiam. Eram obras de 30 anos atrás. Então, para remover esses canos, fazer desvios e tudo mais, eu tinha que reconfigurar aquela pactuação originária. Então, para esses casos específicos, cabe a revisão dos negócios jurídicos e da transação em particular. Mas, de outro lado, a alteração, isto é importante ficar fixado, a alteração das condições econômicas das partes, condições subjetivas, então, não autorizam, a princípio, revisão de transação. Eu compro um carro de R$50 mil e parcelo lá em 60 parcelas de 1.000, já embutido os juros, e eu venho a ficar desempregado. E não tenho mais condições de pagar aquela parcela. Isto, então, tem a ver com a minha condição financeira subjetiva. Essa minha alteração financeira subjetiva autoriza judicialmente a alteração unilateral do contrato? Não.
O STJ é tranquilo em relação a isso, já afirmou e reafirmou em uma série de acórdãos, na crise de 2008, naquela flutuação do dólar, já afirmou também na década de 90 em razão da inflação, oscilação inflacionária. E para deixar marcado, o STJ tem acordos recentes, de 2, 3 anos, dizendo o seguinte: a crise econômica ou a ruína financeira das partes não justifica revisão contratual. Então, eu respondo esta primeira questão no seguinte sentido: a simples perda de fluxo de caixa, de capital de giro ou de movimentação dos empregadores autorizam que eles pleiteiem a revisão das transações dos acordos trabalhistas? Não. Vocês podem me acusar, professor insensível, que a economia, mas muito bem. O jurista não pode, o Rodolfo sabe muito bem disso, o jurista, dentro do possível, tem que manter uma imparcialidade e uma neutralidade axiológica, já diria Kelsen, né? Então, não é que eu acho justo ou deixo de achar justo. Eu estou fazendo uma descrição do nosso sistema jurídico. Exatamente. Então, a ruína da parte não autoriza revisão a princípio de contratos. Então, artigo 317 e 478 do Código Civil. Em previsão e onerosidade excessiva, a princípio, não é o caso para essas hipóteses que nós estamos vivenciando de acordos trabalhistas em razão da falta de capital de giro das empresas. Qual que seria uma outra solução que tem se discutido? O inadimplemento, né, por força maior do 393 do Código Civil. O artigo 393 do Código Civil, em outras palavras, diz mais ou menos o seguinte: quando o inadimplemento da obrigação for impossível, quando o adimplemento for impossível em razão de caso fortuito ou força maior, exonera-se o devedor da prestação dos eventuais perdas e danos e prejuízos causados com a mora. Então, imaginemos uma situação em que eu negocio com alguém a venda de um veículo, faço um contrato, a pessoa paga um sinal e tudo mais, e há até previsão neste contrato que se eu não fizer a transferência e tudo mais do veículo, há cláusula penal e tudo mais. Só que em razão de um acidente fora das minhas possibilidades ou da minha previsibilidade, vem da perda total nesse veículo. Então, eu poderia argumentar que o negócio não seria concluído em razão de um fato imprevisível, externo, irresistível, de força maior, que atuou em relação ao objeto, tornando impossível o cumprimento da obrigação. Então, nessa situação do 393, o juiz acolheria o meu argumento, se atendidos esses requisitos, e me isentaria da eventual cláusula penal ou das penas da mora pelo descumprimento contratual. Então, é uma segunda hipótese. Isto pode ser discutido nesses acordos trabalhistas atuais inadimplidos? Não há dúvida nenhuma de que a pandemia é um caso de força maior, tanto conceitualmente quanto legalmente foi reconhecido como força maior. Agora, a pergunta definitiva que até o STJ põe é a seguinte: há um nexo de causalidade direto entre a impossibilidade de cumprimento do acordo e a pandemia em si? Ou o nexo seria meramente indireto? Ou seja, com a recomendação de quarentena, menos pessoas saem na rua, ao saírem menos pessoas na rua, determinadas modalidades de comércio tiveram o seu movimento reduzido e, com isso, a renda foi reduzida, o faturamento, o que me impossibilitou. Então, percebam que quando eu faço esse se várias vezes, eu identifico que o não pagamento da parcela do acordo não tem nexo direto com a pandemia. É um nexo meramente indireto. Um restaurante que atendia clientes e atendia delivery teve agora, com a quarentena, sem dúvida nenhuma, a redução de seu movimento presencial. Mas mantém o delivery, vá se virando, os empresários têm que ser exaltados em relação a isso. Não é o caso. Mas o direito admite que o não pagamento da parcela do acordo por este empresário de restaurantes é causa direta e imediata da pandemia. O STJ, em outros precedentes parecidos, tem dito que não. E também é a minha compreensão a priori. Então, o baixo movimento, a perda de receita, uma redução de faturamento, tem nexo causal direto com o inadimplemento da obrigação? Não tem. Não, para mim não tem. Eu cogitaria do 393 nos casos muito específicos de paralisação completa das atividades por conduta governamental específica em relação a ela. Proibição, por exemplo, de shows. Casa de show.
Casa de show, houve uma ordem expressa e específica por atos, né, estaduais municipais de fechamento. Então, nestes casos, eu poderia reconhecer-se um nexo direto da conduta estatal para o não pagamento da obrigação. Nessas hipóteses, eu até avançaria para reconhecer possível. Eu teria que avaliar o caso concreto, não é isso? Se de fato não há capital de giro, o fechamento imediato já importou numa quebra automática da casa de shows e tal, eu teria que avançar no caso concreto para configurar este nexo direto. Mas, de forma geral, o 393 socorre as partes a ficarem livres, pelo menos da cláusula penal, juros de mora? Em regra, não. Então, qual é a solução para os empreendedores em relação a isso? Há duas saídas intermediárias. A primeira, e a melhor de todas, é a novação, não é isso? A novação da obrigação, ou seja, um novo acordo. Diretamente negociando ou estimulados pelo juiz do trabalho, tanto melhor, as partes novam a obrigação e estica o parcelamento, suspende a parcela, os bancos mesmo têm chamado os correntistas, as pessoas para fazer renegociações. Isso é louvável que a Justiça do Trabalho faça e os acordos trabalhistas sejam renegociados. É a melhor solução. Mas se ainda assim não for possível, nós temos ainda a saída do artigo 413 do Código Civil, que fala da possibilidade, pelo menos, de redução equitativa da cláusula penal. E tanto a doutrina trabalhista quanto a jurisprudência do TST já incorporou esta possibilidade, a entendeu compatível com o direito do trabalho e admite que naqueles casos de atraso por poucos dias ou uma justificativa para não pagar a parcela do acordo aprasadamente, estaria o juiz autorizado a reduzir o valor da cláusula penal, a famosa multa do acordo. Então, os acordos aqui no Mato Grosso são celebrados, em média, com a famosa multa de 50%. Aqui também. Então, eu acerto R$10.000, se houver o vencimento de quaisquer das parcelas, multa de 50% e vencimento antecipado. Isso. Então, um acordo de 10 mil em 10 parcelas de 1.000, atrasando a primeira um dia, eu já poderia antecipar 10 mil com mais 50%. Exatamente. Então, vira 15 mil em um dia de atraso. Isso. Então, esta solução de redução equitativa da cláusula penal seria incidente no caso? Seria incidente no caso. Eu tenho dúvidas depois processuais, que nós vamos discutir um pouco mais à frente, se o juiz poderia fazê-lo de ofício ou por um mero pedido incidental no próprio bojo do processo do acordo, ou precisaria de uma ação revisional autônoma. Nós vamos discutir um pouquinho de processo mais à frente. Tá. Mas em nível de direito material, eu acho que a solução que nós temos é essa, meu caro Rodolfo. Não tem como, respondendo objetivamente, o juiz do trabalho está autorizado a, por uma canetada de ofício ou a pedido do devedor, alterar os valores do acordo, suspender pagamento de parcela, reduzir o valor da parcela, esticar parcelamento, como você deu notícia que os colegas cíveis têm feito. Na minha leitura, não, e da do STJ também não. Não há possibilidade em nosso ordenamento jurídico de revisão de acordo em razão de crise econômica e falta de capital de giro. Okay? Então, eu me devolvo a palavra aí nesse começo. Vamos brincar de turma julgadora no tribunal. Eu vou fazer um voto convergente. Não é um voto divergente. A conclusão vai estar muito parecida. Talvez só uma partezinha final vai ser um pouquinho diferente. Mas, no bojo, a essência do voto é o mesmo. Mas a fundamentação, para mim, vai ser um pouco distinta. O que é que eu quero trabalhar contigo? Eu não tenho a menor dúvida que a doutrina trabalhista tradicional, né, e assentada reconhece a conciliação judicial como uma transação. A sua afirmação é perfeitamente aceitável do ponto de vista da doutrina assentada, não tenho a menor dúvida, na construção, na manifestação dos tribunais. Mas é que a minha base de teoria geral de direito privado, minha condição de professor de direito civil, me faz refletir um pouco mais. Na verdade, uma conciliação judicial não é técnica, isso não vai atrapalhar a conclusão, tá? Okay. Mas tecnicamente ela não é uma transação. Por quê? Porque a transação é um contrato pós-Código Civil 2002, sem sombra de dúvida, né? E ela pode ser uma transação. Porque a transação, ela parte da premissa de concessões recíprocas.
E muitas vezes uma conciliação pode ser a admissão da procedência, pode ser uma renúncia de fato. Então, na verdade, tecnicamente, pensando nas formas de extinção das relações jurídicas obrigacionais, tecnicamente, a conciliação já é uma nova ação. Por quê? Porque é a criação de uma relação jurídica obrigacional, ou de mais de uma, relações jurídicas obrigacionais diferenciadas para extinguir aquele débito e aquele crédito anterior. Zerou tudo. Agora o que vale é a conciliação judicial, que no processo do trabalho ainda ganha essa força de ser considerada, né, uma sentença, na verdade, porque nós chancelamos o negócio jurídico, e eu quero usar a expressão negócio jurídico, né, chancelamos o negócio jurídico, dando o manto da coisa julgada, e que ela só pode ser atacável por ação rescisória na forma da previsão legal. Não vou discutir aqui se aplica o CPC para ação anulatória ou não, a gente sabe da polêmica, a gente pode discutir ao final, mas vamos pensar o que é que está assentado. É tecnicamente uma nova ação. Ora, sendo uma nova ação, a partir deste momento, e aí a gente precisa entender, ela é um negócio jurídico de direito material. As pessoas falam e não param para perceber. Definitivamente, a conciliação judicial não é negócio processual, não é negócio jurídico, é negócio jurídico de direito material chancelado judicialmente. O juiz dá a força da coisa julgada nesse ponto, chancela, ratifica, homologa a conciliação, que na verdade é uma inovação sobre o formato da conciliação, e dá eficácia para produzir os seus efeitos. Mas perceba, tanto não é negócio processual que no período de suspensão dos prazos do CNJ, o prazo para cumprimento do acordo continuava valendo. O prazo para recurso de uma sentença, não. Mas para o prazo para embarcar a execução, o prazo para responder uma citação, tudo suspenso. Prazo para cumprimento, para pagamento, não. Porque é o ato material, é o ato jurídico decorrente de uma relação jurídica de direito material, por acaso, ratificada processualmente. E aí, sendo negócio jurídico, a regra base é, sem sombra de dúvida, a ideia da vontade das partes. Tudo o que mencionei sobre a ideia de que o juiz, ao querer revisar um determinado negócio jurídico, está querendo se fazer substituir pela vontade das partes. E neste ponto, já antecipando, agora já posso dar spoiler, porque aí você já fez a provocação, não, magistrado não pode decidir de ofício numa situação como essa sem fazer uma verificação das circunstâncias de fato. A hipótese de reduzir unilateralmente contratos de locação 10%, 20%, 30%, como o colega lá de São Paulo fez, na verdade, é puro ativismo. Na verdade, é quase demagogia pela via judicial. Por quê? Porque o indivíduo quer agradar a galera, mas não está decidindo nesse ponto com base no sistema normativo, porque nesse ponto, aí todo mundo se aproveita. Quem está com dificuldade e quem não está. A gente precisa perceber que o negócio jurídico ele deve ser cumprido da forma que se contém. E aí, o que é que nós temos? Nesse ponto, a própria noção da teoria da imprevisão, né? Nessas circunstâncias, o acordo é exigível, o prazo está correndo e o indivíduo, vamos torcer que o indivíduo cumpra o pactuado. Não cumpriu. Aí sim, não cumpriu por quê? Nesse ponto, eu já poderia citar para executar, para fazer, poderia. Mas aí entra a nossa sensibilidade. Espera aí, que história é essa? Vamos ver, estamos vivendo uma situação complexa, não sei o quê, ou o próprio demandado demonstrando de ofício que não teve uma situação, mas quero pagar, o que é que a gente faz? Aí, o que é que eu recomendo? Isso não é uma determinação. Parece-nos que garantir o contraditório é fundamental. Se a gente puder fazer uma audiência virtual para poder discutir, ótimo. E para quê? Sim, aí concordo plenamente. Para que as partes, conhecendo, é um período de alteridade, é uma prática colaborativa. As partes, através dos seus advogados, verificando, olha, realmente entendo a situação, vamos repactuar a forma do pagamento, ótimo. O juiz, nesse ponto, deve exortar as partes a uma solução negociada e resolver o problema. Ponto. Doutor, não resolveu. Aí é uma questão básica.
quando um não quer, dois não bicam. A questão para perceber que, neste ponto, às vezes, e isso é estranho, Molina, porque quando a gente fala sobre isso, a pessoa às vezes acha que, não, você está defendendo as empresas. Não, nós estamos defendendo o ordenamento jurídico. Não. E, ao contrário, nesse ponto, há, inclusive, um empoderamento do autor. Porque só vai ter modificação do pactuado se houver anuência do autor. Ou seja, se houver anuência de ambas as partes. A proposta é do demandado. Mas perceba, a gente vai ter que negociar isso. Não acertou. O que é que se pode? Prossegue-se a execução na forma que se contém. E perceba, por isso que a gente tem que empoderar as partes para uma solução efetivamente negociada, porque eles conhecem mais a realidade do que nós, que conhecemos através dos autos. Sim. Então, o reclamante é ex-empregado, mas ainda acompanha a empresa, está lá vendo. A gente só está vendo através dos autos. Ela sabe se a empresa está fechada ou não, se está produzindo ou não, se ele tem capacidade econômica ou não. Nós só vamos fazer isso quando ele for investigar no Simba, no Infojude, no Bacenjude. A gente não sabe ainda nesse momento. E aí, o que é que a gente coloca nessas circunstâncias, né? Nesse ponto, nós vamos ter uma negociação para ser feita. Não teve jeito, prossegue-se a execução. E aí o ponto que eu acho que, vamos dizer assim, meio... Não, é quase divergente, mas é potencialmente convergente, né? Que é a discussão, o acordo, as cláusulas. Vamos cumprir o acordo na forma que se contém. A gente precisa entender apenas a questão da cláusula penal. Porque as pessoas esquecem, André, o que é cláusula penal. Cláusula penal, a multa lá, é uma pré-tarifação de perdas e danos. Se é pré-tarifação de perdas e danos, a gente tem que lembrar que força maior quebra nexo de causalidade. Então, nessa circunstância, o acordo, o essencial, o principal, intocável. Né? Como diria um certo ex-ministro, imexível. Mas, neste ponto, a gente pode, eventualmente, reduzir ou afastar a cláusula penal, com base, na verdade, no 413 e com base, especificamente, no 313, especificamente também na natureza da cláusula penal. Né? A gente pode pensar a discussão sobre juros, obviamente, correção monetária não. A gente vai estar nesse dado. E, eventualmente, até mesmo não fazer antecipação das parcelas como uma previsão, já que reconhecendo que o descumprimento se deu por uma situação de força maior. Mas isso precisa ser investigado. Por quê? Porque não é simplesmente, e a gente concorda integralmente, não é qualquer tipo de abalo econômico, não é qualquer tipo de infortúnio, não é qualquer tipo de situação que vai gerar esse afastamento. Por quê? Porque instituições financeiras, mercados, farmácias, empresas de delivery estão em pleno funcionamento, talvez produzindo ainda mais. Então, é diferente do barzinho que fechou e não consegue fazer delivery. Então, a atividade econômica fechou. E para execução dessa, é possível que a gente chegue, inclusive, numa execução frustrada. E por isso a exortação à negociação. Então, neste campo, parece-me que a gente não diverge. A gente converge em alguns pontos, talvez só na discussão da natureza jurídica da conciliação e talvez dos fundamentos do afastamento ou não. Vamos para os aspectos processuais. Você falando agora. Vamos lá. Então, corrigido esse direito material, ou ajustado esse direito material, antes da gente ir para o processual, eu gostaria de ouvi-lo em relação à questão do nexo que eu disse. Perfeito. É porque, perceba, a questão do nexo, a empresa não há nenhum ato executivo que a impeça de funcionar. O faturamento dela caiu em razão das circunstâncias normais de recolhimento das pessoas. Você entende que, neste caso, anexo para fins de força maior ou não? Não, nexo indireto. Aí eu concordo integralmente com você. A situação, todo mundo está passando por dificuldade. Todo mundo está vivendo uma situação complicada. Queda de faturamento é, inclusive, esperável nesse período. Agora, a gente tem que pensar na situação de absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação. E isso não pode ser palavra jogada ao vento. Isso precisa ser efetivamente demonstrado. Doutor, fechei.
Doutor, tentei fazer delivery, não consegui. Doutor, nessas circunstâncias, eu realmente estou parado. Fechei a empresa. Opa! Aqui a gente pode pensar neste campo, mas perceba, em função da pandemia. E o elemento básico é em função da pandemia. Porque empresas que fecham, empresas que vão à ruína, isso sempre foi o nosso dia a dia, sem nenhum problema, e não ia aplicar em teoria da imprevisão nessa circunstância. Em função da pandemia. Claro. Porque, perceba, nós temos atos governamentais nas diversas esferas que são diferenciadas. Municípios estão mandando fechar. Aqui em Salvador, a partir de sábado, lockdown setorizado. Eu não sei como está em Cuiabá, você diga aí. Mas, nesse ponto, nós temos aí atos do município, atos do governo, que gerariam, inclusive, se isso fosse o nosso tema, não é, mas eu fiz algumas lives sobre isso, sobre o fato do príncipe. Se fosse aplicar o 486, a gente tem que identificar qual é o ato de autoridade que nós estamos levando para essa impossibilidade. Então, essa é a minha resposta sobre isso. Bola está com você, João. O papo está tão bom. Nós estamos falando já 43 minutos, então é com você. Eu já quero desejar, dizer pessoal, porque como o papo está bom, às vezes a gente pode se entusiasmar. Sigam aí, professor André Molina, no Instagram. Quero ver o Instagram dele bombado. Amanhã eu vou perguntar para ele quantos seguidores ele ganhou. Quero todo mundo seguindo ele também, para ver. Me siga também, R. Pamplona Filho. Essa live vai ficar disponível aqui nas próximas 24 horas no meu perfil. Vou fazer o download dela, colocar no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Se você não localizou, me manda uma mensagem inbox que eu mando o link para vocês. André, a bola com você. Ótimo, vamos lá então, Pamplona. Aqui no processo do trabalho, você antecipou em termos, nós temos aí uma posição já consolidada no TST de que o acordo homologado, aquele celebrado no processo contencioso, e este agora também da reforma trabalhista, que é trazido à homologação, nos dois casos eles são títulos executivos judiciais e tem a coisa julgada formal e material. Então é clássica a posição do TST, que a revisão nesses casos, súmula 100, eu até anotei aqui 259, a súmula 100 e 259, ambas, dizem a mesma coisa, que é só por meio de ação rescisória. Então, embora o direito material seja esse que nós falamos, para que eu traga isso à discussão, eu precisaria de uma ação rescisória. Então, longe de uma mera petição incidental no bojo do processo principal, para pedir para reduzir valor de parcelamento. A redução de parcelamento em nível de direito material, nós dois estamos de acordo que já é uma aberração, ainda mais um pedido meramente incidental. Eu precisaria de um procedimento próprio, ou uma ação revisional autônoma, 966 do CPC, ou até uma ação rescisória nos termos da súmula do TST. Então, essa é a minha posição. Em 30 segundos. Concordo plenamente, por quê? Porque não admito que o magistrado vai se imiscuir no mérito da conciliação. Eu admito, e acho que você também, talvez profundamente distinto, na parte acessória, na cláusula penal, nos juros, ou o que quer que seja, mas no parcelamento, no conteúdo, no valor, de forma alguma, só por outros meios. Sem dúvida. E vamos então para fechar, em relação então a essas questões acessórias. O próprio TST diverge até hoje. Veja, o 413, que fala na redução equitativa da multa da cláusula penal, o TST é unânime que cabe, é compatível com o direito do trabalho, direito material do trabalho. Mas o TST diverge até hoje se eu precisaria de uma ação própria, para tanto, ou se eu poderia fazer um mero pedido incidental. Eu encontrei hoje, por exemplo, eu estou escrevendo sobre o tema, eu encontrei hoje decisões de 2015, turmas do TST dizendo que mera petição incidental, o juiz, por decisão interlocutória na execução, reduz ou exclui cláusula penal. Outros acórdãos de outras turmas dizendo que não, que eu preciso de ação própria para poder fazer essa revisão e tudo mais. Eu acho que não, nesse ponto, porque como a gente não vai mudar o conteúdo do acordo, nós vamos no máximo admitir essa questão em relação à cláusula penal ou algo do gênero, quem muda o conteúdo do acordo são as partes. E nesse ponto eu digo que nem cabe ação rescisória. Por quê? Porque não tem nas hipóteses da ação rescisória alguma coisa calcado nessa mudança da equação econômica. Não cabe. Na verdade, não é por ação rescisória. Na verdade, é só pela autonomia da vontade das partes. O que a gente pode, e isso me parece
plenamente razoável. Quando a gente pensa... eu sei que aí o TRT do Mato Grosso tem umas características muito interessantes. Eu adorava ministrar aulas em vários cantos do país, porque eu ia aprendendo as peculiaridades. Eu sei que vocês têm até uma forma de executar muito peculiar, né? Porque aquela previsão que era da execução do título extrajudicial, de pagar 30%, dividir em 6 vezes. Vocês fazem isso no título extrajudicial, às vezes fazem até de ofício. Perceba que isso é algo que foi pensado para a execução de um título extrajudicial, não para o CPC, e que nós estamos analogicamente nos imiscuindo, mas nunca no valor do acordo, nunca na redução do acordo, nunca do que pactuado pelas partes. O que se quer fazer é uma forma de viabilizar não vou chamar nem pressão judicial, viabilizar a realização do acordo. Isso é sensacional. Sem dúvida. Então, para a gente fechar essa questão processual, eu responderia no seguinte sentido. Não se trata do caso de fato de ação rescisória, súmula 100 e 259 do TST. Eu cogitaria, Pamplona, o direito material do 393 da força maior poder ser objeto de discussão, se exclui ou não cláusula penal, juros pela força maior, dentro de um procedimento incidental debaixo de amplo contraditório substancial, sem dúvida nenhuma. Cujo ônus da prova também, em termos processuais, é de quem alega, ou seja, da empresa. Exatamente. Você já tocou nesse ponto. Perfeito. A empresa que tem que comprovar... Um procedimento incidental específico sem maiores formalidades. Só aquela formalidade que não é uma formalidade. Ela é substancial, que é o contraditório, que é a ampla defesa. Sem dúvida. Ou seja, na verdade, o magistrado querer resolver fazer a coisa de ofício é querer ser palmatória do universo. E aí não dá. Porque você não tem como controlar a infinita gama de relações jurídicas e de situações econômicas extra-altos. Então, na verdade, a gente precisa resolver a situação. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos praticamente de acordo com quase tudo aí. Eu dou notícia aí para os nossos colegas que estão assistindo que eu estou escrevendo sobre isso. Eu espero nos próximos dias aí concluir um artigo cujo título é Revisão e Suspensão dos Acordos Trabalhistas em Razão da Pandemia, exatamente isso. E sigam aí nas redes sociais, que assim que eu publicar, eu divulgo que veículo, né, que eu vou ter publicado em relação a isso. E um último ponto, que foi a sua primeira provocação lá no início da nossa conversa, sobre a flexibilidade do processo e tudo mais. Já é algo, Pamplona, que eu defendo há muito tempo. A minha tese de doutorado, por exemplo, o subtítulo dela é o futuro do direito e do processo do trabalho. E o que eu antevia há 5 anos, quando eu defendi a tese, que seria o futuro do processo do trabalho? Justamente esse processo do trabalho, flexível, adaptável. Eu avanço para dizer um processo do trabalho mestiço. Mestiço com o CPC, naquilo que o CPC tem de melhor. Eu não tenho grandes preocupações acadêmicas com a autonomia do processo do trabalho, nada disso. Eu quero um processo que seja eficiente, que seja efetivo. Então, naquilo que o CPC tem de melhor, de complementar lá pela cláusula do 15 do CPC, vamos trazer para cá para o processo do trabalho e vamos flexibilizar. Isso sem dúvida nenhuma. Eu já dispensava... Isso é a cara de um pensamento de um saudoso baiano chamado Coquejo Costa, que foi a destinatário, lembrei de um artigo do professor Leandro Fernandes, está ótimo, e Coquejo sempre defendeu essa linha de um processo que, na verdade, isso é base, hoje as pessoas ficam trabalhando hoje toda uma teoria geral dos provimentos tutelares, determinados tutelas específicas e inespecíficas. Na verdade, a gente precisa adaptar os procedimentos especiais realmente para a postulação que está ali deduzida. Isso é a base. Quero mandar um abraço aqui para o nosso colega Leonardo Vandelli, que está aqui participando também. Léo, manda uma mensagem para mim aí. Vamos ver se ele faz uma live também. Vai ser excelente. É uma pessoa também que pensa muito no processo de trabalho. E nesse ponto, nesse momento de lives, a gente tem o exercício efetivo do pensamento acadêmico, que é exortar. Alô. Foi. Oi. Você arrematando teses e antíteses para juntos fazermos uma nova síntese. A gente pode construir isso junto. Então, querido, esse papo contigo foi maravilhoso. Foi um prazer
ter essa primeira conversa acadêmica contigo aqui aberta. Eu profetizo que nós teremos muito mais oportunidades de interações acadêmicas. Então, eu quero dizer para todo mundo que está nos seguindo, foi uma live bombada, né? Mais de 200 pessoas simultaneamente. Então, a gente vai chegar aí tranquilamente a 1000 pessoas, possivelmente. Então, quero dizer aqui que sigam aí professor André Molina, aí no Instagram, que vocês acompanharam o pensamento dele, verem o artigo dele quando sair, e, nesse ponto, também ter a oportunidade também da participação. E você, essa live vai ficar aí 24 horas aqui. O meu telefone oscilou um pouquinho, porque meu irmão Pablo Stoso Galiano me ligou. E aí ele entrou aqui na live, está aqui assistindo também você. Então, um beijo para você, Pablo. E nesse ponto, vou deixar disponível 24 horas. Vou fazer o download lá no meu canal no YouTube. Um beijo e abraço a todos. E, Molina, sabe que você é destinatário do meu sincero respeito e admiração. Um abraço especial ao doutor Marcos Avalone, que disse assim, enquanto você não fizer uma live com o André Molina, eu vou ficar te enchendo. Eu digo, você não está me enchendo, porque o André é um cara que tem a minha admiração, é só agendar. E está agendado. E Léo Vandelli, que de novo apareceu aqui, vou marcar live também com você. Molina, mais uma vez, registro publicamente. Obrigado. Minha admiração, meu respeito, e a gente vai fazer, sem sombra de dúvida, outras oportunidades de intercâmbios acadêmicos. Um abraço, querido. Claro. Obrigado. Um grande abraço. Valeu.